E no programa de hoje a gente recebe o ator Vladimir Brista. O Vladimir vem falar aqui sobre a sua extensa e relevante carreira no teatro, na televisão. Fala também sobre o casamento dele. O cara é casado com ninguém menos do que a Adriana Esteves, que fez a Carminha na novela agora recentemente, né? Sobre a paternidade, sobre a amizade, sobre o Armani, personagem dele engraçado no Tapas e Beijos, Lázaro Ramos, Wagner Moura, dois amigos importantes, sobre a peça que ele está estrelando aqui em São Paulo, chamada Arte, e mais um monte de coisa bacana. Tudo isso hoje aqui no Trip FM com Vladimir Brista. Muita gente acha o nosso convidado de hoje o mais engraçado galã da televisão brasileira. Outras pessoas acham esse figura o mais bonito comediante do Brasil. Consenso mesmo só no que diz respeito ao grande talento e a simpatia desse jovem ator. Ele nasceu em Minas Gerais e foi criado na Bahia. O teatro faz parte da vida dele desde moleque. E foi o próprio teatro que o apresentou para o Brasil, mais especificamente a peça A Máquina, que revelou outros dois grandes atores baianos, Lázaro Ramos e Wagner Moura. Sua estreia na televisão aconteceu em 2001, na novela Porto dos Milagres, da Rede Globo. De lá pra cá foram diversas novelas na emissora e atualmente ele interpreta o pilantra boa pinta, vendedor de tranqueiras e trambiqueiro Armani, na série Tapas e Beijos, a divertida série também da TV Globo. O papo hoje aqui no nosso programa, já deve ter percebido, é com o pai da Agnes e do Vicente, o marido da incrível Adriana Esteves, o Paulo Vladimir Brista, mais conhecido apenas como Vladimir Brista, ou Vlad para os íntimos, que está lá em cartaz aqui em São Paulo, né, com a peça Arte, uma peça que tem sido muito elogiada, está rolando aqui no Teatro Renaissance, que fica no hotel de mesmo nome. Vladimir, antes de mais nada, é um prazer te receber aqui. É sempre legal a gente conhecer as pessoas que a gente admira, né? Seus dois comparsas lá da Bahia, o Wagner e o Lázaro, já vieram aqui, nos deram a honra de participar desse programa algumas vezes, até acho que mais de uma vez. O Wagner veio duas já, né? Mas é a primeira vez que a gente tem a oportunidade aí de bater um papo com você. Seja bem-vindo aqui aos nossos amplos estúdios. Muito obrigado, prazer estar aqui. Vladimir, antes de mais nada, eu vou te fazer uma pergunta bastante original, que eu tenho certeza que você vai adorar responder. Não vou fazer essa pergunta da Carminha, eu vova te liberar desse papo da Carminha. Eu quero saber desse Armani, bicho, esse personagem aí. Eu me divirto muito vendo essa série, né, Tapas e Beijos, cara. Porque juntou uma raça ali muito divertida, né? Assim, algumas pessoas que você já sabe que tem uma veia humorística muito saltada ali, muito forte, cara. E outros que, de alguma maneira, surpreendem. Por exemplo, o Fábio Assunção, um cara que você não tinha visto muito fazendo um tipo engraçado e tal. E ele se encaixou bem ali como o pilantra dono da boate e tal, o malandro. Como é que é, cara, fazer esse tipo de sitcom, assim, né? De comédia numa TV de tanta exposição, cara? Como é que é? Um trabalho mais difícil, mais fácil, mais divertido, menos divertido em relação aos outros que você já tinha feito em TV? Pois é, eu nesses 11 anos de TV, né, eu fiz 5 novelas em praticamente 5, 6 anos, e era a minha única experiência. Na verdade, e aí agora eu estou no meu 3º programa de humor, né? Eu costumo dizer que eu virei um garoto de programa, assim, tenho tido muito prazer com isso. Mas a verdade é que, se eu for remeter ao meu passado, minha formação como ator mesmo, as minhas referências, além do que eu via no cinema ou no teatro lá em Salvador, né, de onde eu venho, eu vi muita televisão e vi muito programa de humor. Assim. Eu me reconheço como um descendente do Guel Arraes, assim, do que ele fazia, especialmente na Comédia da Vida Privada. Depois teve adaptações também de literatura. A Comédia da Vida Privada acho que foi uma série que durou 3, 4 anos. E que tinha justamente essa pegada desse humor, assim, mesmo que fossem histórias que se concluíssem em um dia só. Mas eu me reconheço ali. Então, de repente, quando eu me vi fazendo um programa de televisão de humor, né, uma série, eu vi que aquilo ali eu já tinha me formado de alguma forma para aquilo, assim. Eu já entendi um pouco daquela linguagem, daquela dinâmica, né, que tem muito a ver com o que o Guel Arraes ele produziu na TV, desde Armação Ilimitada, passando por, como eu disse, Comédia da Vida Privada, outras adaptações de literatura para a TV. Então, hoje eu me vejo num lugar que eu talvez eu sonhasse, tá? E que eu não tinha consciência de que era um sonho. Agora, Vladimir, num programa como esse, cara, de humor e tal, a sensação de quem tá de fora, cara, é que aquilo é uma grande curtição, uma grande palhaçada, que as pessoas se divertem e tal. Não necessariamente é isso, né, cara? Eu sei que já teve programas de humor que as pessoas quase se mataram ali durante a... Como é que é esse especialmente, cara? A rotina é de menos tensão, por exemplo, do que um trabalho com uma novela?
A gente lida com o tempo de um jeito diferente, né? Por exemplo, enquanto uma novela ela tem que produzir numa frente, né? Num estúdio, por exemplo, enquanto a novela tem que produzir 25 cenas num dia, a gente tem que produzir 10 cenas em um dia. Isso muda a forma que você lida com o tempo. Isso também, obviamente, afeta e interfere na tensão com que você está tocando aquele trabalho. E por se tratar de humor, não tem jeito assim, pelo menos eu falo especificamente de como eu realizo. Se o clima pesar, se o clima sabe ficar uma coisa desagradável, eu não consigo criar, porque você tem um espontâneo, tem que ter um frescor no humor. Tanto é que é difícil você repetir uma piada, repetir uma reação engraçada, sem tornar aquilo mecânico. Então você precisa do frescor, você precisa estar ali naquele momento e que aquele momento seja agradável para que você possa criar, porque tem uma criação que se dá, né? O ator está criando o tempo inteiro ali. E quando você está criando e tem que soar divertido, então, meu Deus, eu não posso ter nenhum tipo de tensão em volta. Agora, temos para isso, obviamente, gente extremamente bem-humorada que faz parte desse... Bom, a primeira é a Fernanda Torres, que toca o terror mesmo, ela é 1000 por hora e conta história, e conta piada, e canta, etc. A impressão que dá é que ela é, na verdade, aquela figura dos normais, né? Sim, ela é muito mais a figura dos normais, por exemplo, do que a Fátima, é a Vani, né, que chamava. Vani. Ela é muito mais a Vani, assim, que é uma figura mais dinâmica até, e ela toca o terror, assim. E eu também sou um cara divertido, para falar a verdade, na hora de trabalhar, eu prefiro que o diretor diga menos do que diga mais. Eu prefiro que ele me controle do que ele fale assim, não, vai, solta aí alguma coisa. Eu faço assim, entendeu? Eu deixo correr frouxo, assim, e a criação. E tem o Otávio Mila, que é eu ia falar dele, você falou nessa coisa da economia, né, em relação ao Cláudio Paiva, dessa coisa de saber lidar com os vazios, com os silêncios. Esse cara, pra mim, esse Otávio o quê? Miller, isso, me escapou o sobrenome dele. O Otávio Miller é um gênio, né, cara? Porque às vezes ele só faz um biquinho ali e olha com uma cara de cachorro que caiu da mudança. Uhum. Você já entra completamente no clima que ele está querendo passar. Esse figura é um gênio, né? Ele é muito bom, ele é um grande amigo. Fiz um filme com ele também no início do ano, em fevereiro, que é um filme ainda inédito, do Caio Só, que é um jovem talentoso, assim, promissor. E a gente fez um filme que era só eu e ele, e foi uma delícia. A gente estreitou a relação, realmente se tornou um grande amigo, já era um amigo, agora se tornou um grande amigo. E é um ator realmente incrível, genial. Vi recentemente ele no Festival do Rio também, no filme O Gorila. Ele ganhou, inclusive, o prêmio de melhor ator no Festival de Cinema do Rio, o filme do Belmonte. E ele faz um trabalho incrível. Realmente, o Otávio e nada a ver com a comédia que a gente tem visto ele fazer na TV. Ele é um cara incrível. Ele diz que ele está fazendo uma atuação meio João Gilbertiana, assim, que ele faz uma coisa mínima. Mínima, exatamente. Olha só, vamos fazer uma pausa aqui para ouvir música, cara. Na volta, falaremos tudo sobre Carminha. Eu não vou deixar o Vladimir sair daqui sem falar da pequena Carminha, mas quero saber da peça arte também. Como eu disse aqui no começo do programa, tem gente boa que andou elogiando para mim essa peça. A gente vai entender um pouquinho melhor, uma peça que se dá em torno da compra de uma obra de arte de R$200 mil. Saberemos detalhes daqui a pouco. Estamos de volta hoje conversando com o ator Vladimir Brista, este jovem de 36 anos aqui, que já fez um monte de coisa. Vladimir, estava perguntando para você aqui, enquanto a gente ouviu o Aerosmith, sobre esse teu sobrenome, né, cara? Não me parece muito um sobrenome soteropolitano, né? Qual que é a tua origem, assim, a origem da tua família? Pois é, meu avô, o Brista, ele, na verdade, ele é austríaco, né? Veio com meu avô, quando ele veio da Áustria ainda criança, com os pais. Aí meu pai veio para cá, para São Paulo. Meu pai nasceu aqui em São Paulo, minha mãe nasceu em São Paulo, mas já filha de italianos, com portugueses. E meus pais se conheceram aqui, em São Paulo, foram colegas de faculdade, etc e tal. E quando casaram, meu pai resolveu que iria para a Bahia, porque tinha conhecido Salvador, gostou muito de Salvador e projetou a vida lá. Então foi morar em Salvador. Aí nasceram meus 2 irmãos. Depois, quando eu fui nascer, meu pai já não estava mais em Salvador, estava morando em Diamantina, em Minas Gerais. Então nasci em Diamantina, em Minas. Saí de lá ainda bebezinho, fui morar na Alemanha por 3 anos, porque acompanhando meu pai que estava fazendo doutorado. Quando voltamos de novo para Salvador. Teu pai fazia o que ele ficava andando? Meu pai é geólogo. Aí meu pai primeiro foi professor na Universidade da Bahia, lá na Federal. Depois foi para... Aí durante a ditadura foi preso, passou 1 ano preso. Depois quando saiu, o título dele de professor na universidade tinha sido cassado, ele foi para Diamantina por conta disso. Tinha um instituto de geologia que estava... Ele é geólogo, né? Tinha um instituto de geologia que estava sendo inaugurado, ele foi convidado para participar, morou lá durante 1 ano, que foi o período que eu nasci,
e depois foi fazer o doutorado na Alemanha. Quer dizer, essa história dele ficar preso é antes de você nascer? Antes. Você nem... Bom, não lembro, não. Mas você sentiu as consequências disso? Olha, o fato dele ter sido preso é porque é uma pessoa politizada, assim. Então, na verdade, o que eu mais senti foi uma necessidade de me politizar, assim. Eu nem acho que eu sou a altura que eu gostaria, assim. Mas eu, de fato, assim, o que eu percebi é, sei lá, que não dá para ignorar que a gente teve uma ditadura militar há muito pouco tempo atrás ainda, e que a gente ainda vê as consequências disso. Uma das coisas é que boa parte da nossa população ela não se interessa por política e é descrente, né? A mesma relação se tem com a polícia, por exemplo, com um certo meio de descrença, porque ainda é um pouco dessa nuvem, dessa lembrança de um período em que você não podia se expressar, em que a polícia ela seria repressora, e a gente tendia a negar isso. Então, muita gente hoje é alienada politicamente por conta desse reflexo, desses anos de chumbo, que eram terríveis. Assim. Sei lá, o que eu percebo é isso, assim, uma tentativa de não esquecer esse período para que a gente possa avançar, né, de fato. Porque se manter desinteressado, alienado, é uma roubada. Você também trabalha lá na TV Globo, né, que é uma exposição enorme, né, cara, gigantesca. Mas acho que nada se compara ao que aconteceu agora com a Vida Brasil, né? Eu já vi matérias dizendo que foi a maior da história do planeta, da televisão, da novela e tal, em termos de impacto, né, sobre a sociedade e tal. E também já vi matérias, já teve matérias sobre tudo, né, mas em relação à Vida Brasil, mas já vi matérias, cara, dizendo que a sua mulher, cara, não conseguiu, passar ao largo dessa pressão toda, né, cara? Então, como é que é, cara, quando rola esse tipo de intensidade, você sendo o companheiro, a pessoa que está do lado e tal, você acaba tendo que segurar uma onda e pegando a rebarba, digamos, um reflexo dessa vibração tão louca e intensa? A gente acaba, estando junto, obviamente a gente acaba vivendo também um pouco daquilo, assim. Tanto que quando acaba agora, tá todo mundo meio órfão, assim, da novela, quem acompanhou e tudo, e um lado meu torcia para acabar, para que eu, obviamente, pudesse ter um pouco mais da atenção dela, apesar de que ela nunca sumiu de casa propriamente. Mas a gente fica todo mundo afetado por isso. Então, eu não queria, espero não estar expondo, mas é porque eu só vou contar isso sobre elas, porque é engraçado que a Débora Falabella e a Adriana, né, se tornaram amigas. E ela se fala de vez em quando, aí vira e mexe ela se fala assim, eu ainda estou sonhando com a novela, estou tendo pesadelos com a novela. Aí eu falei, eu também estou tendo. E eu acompanho isso e a gente se diverte. Mas a verdade realmente foi um envolvimento muito forte de todo mundo. Claro que eu estou falando agora dessas duas, e falando especificamente da Adriana, que eu conheço, né, bem e tem 23 anos de profissão. Tem maturidade suficiente para também não se envolver a ponto de que eu vou fazer um personagem e isso vai afetar a minha vida a ponto de eu perder ou a minha família ser afetada por isso de uma forma negativa. Assim. Tem maturidade na abordagem. Agora, é claro que você não passa ao largo disso. Você é afetado porque você está lidando com emoções ali que, por mais que você chegue em casa e consiga se divertir, voltar a amar intensamente os filhos, não vai tratar mal, mas é claro que você mexeu com coisa ali que te exigem fisicamente, emocionalmente. E aos poucos ela vem recuperando mesmo, porque o que precisa é descansar. No fundo também tem um estresse físico, assim, que é brutal. Vladimir, olha só, eu vou querer saber de você um outro aspecto dessa história, que é o fato de você ter casado. Quanto tempo você já está com a Adriana? Casados, temos 6 anos e estamos juntos há 9. Quer dizer, você está com 36, né? Quer dizer, você casou moleque, né, cara? Você assumiu, digamos, o que chamaria no Facebook de uma relação estável, né? Já há bastante tempo. E, pô, sendo moleque, sendo galã, estando na Globo, etc., isso não é, digamos, uma coisa corriqueira, né? Vamos falar disso, mas antes eu vou parar aqui.